Bom, segunda parte do meu testemunho. Então, como eu estava falando no outro vídeo, né? Eu queria entender o que as mulheres pensavam, sentiam com relação a casamento, as coisas, né? Até então eu não entendia por que tanta reclamação da mulherada, porque elas reclamavam e se importavam tanto com isso, né? Eu achava assim, não deu certo, traiu, olhou pra outra mulher, separa, vai, caça outro rumo. E não é bem assim, né? Não é bem assim porque o amor é a primeira regra que todo mundo quebra quando um dos dois faz algo de errado. A gente tem que entender que o amor tem que prevalecer em meio às lutas, em meio às provas, em meio a tudo. Você tem que saber amar. Não é porque tá passando por dificuldade que você vai deixar o negócio afundar, o navio afundar, para depois reclamar porque afundou, sendo que foi você que deixou afundar o navio. Então, não é assim não, a gente tem que amar sempre, principalmente o nosso próximo, aquele que está do seu lado o tempo todo, né? E os filhos, né, a família, a sua família sempre tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a sua família, né? Teu próximo como a ti mesmo, teus familiares são os mais próximos. Aí vem as outras pessoas também que você pode amar também. Amar não quer dizer conviver, estar junto todo dia, né? As outras pessoas. Mas o teu próximo que tá ali do teu lado, que é sua família, você tem que amar e conviver bem sempre com eles, né? Então, aí eu passei por uma prova terrível, né? Que nem eu já contei, que daí aconteceu, né? Que meu marido pisou na bola feio, e daí eu fiquei uma semana sem dormir. Durante essa uma semana, eu chorava e louvava a Deus e chorava e louvava a Deus. Por que eu fazia isso? Porque o louvor era a forma que eu encontrava para poder passar por tudo aquilo de forma menos pesarosa, né? O louvor me alegrava, nossa, o louvor me deixava bem com Deus, né? Então eu tinha que louvar todo santo dia eu estava louvando, todo santo dia eu estava, nossa, e louvava e praticava o louvor, e eu queria assim, sabe, até mesmo cantar assim, de forma, da melhor forma possível para Deus. Eu queria fazer o melhor para Deus no louvor e ao mesmo tempo eu estava muito triste, então não tinha como não chorar. E eu fiquei uma semana inteira sem dormir. Aí Satanás se aproveitou, né, da fraqueza da minha mente. Nessa parte vocês vão entender o porquê que eu falei de Vitória, né? Vitória Fernandes, porque que eu falei dela que através do meu testemunho vocês iam entender, né, alguma coisa que acontece com ela. Porque Satanás se aproveita da fraqueza da nossa mente, das circunstâncias, da ocasião, né, do tempo, do que você precisa, o que você está buscando com Deus. Ele se aproveita porque ele quer ser o teu Deus. Ele quer ser um magnífico na sua vida. Então, ele começou a se apresentar a mim. E ele se apresentava a mim dizendo que ele era o meu Deus. Que ele era o meu Deus, que ele tinha me livrado, né? Que agora chegou a hora de eu recompensá-lo, né? Eu tinha que recompensá-lo. E nisso ele pediu uma das minhas crianças, a minha menina. Ele pediu ela pra mim. Ele falou assim: olha, você sacrifica ela pra mim, você dá ela pra mim. Aí eu pensei, poxa Deus, o Senhor sabe que eu não tenho coragem de tirar a vida da minha filha. Com certeza eu não teria coragem. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando o Senhor pediu Isaac, né? Porém, isso nunca mais sucedeu e eu não terei essa coragem de entregar minha filha para ti, Senhor, dessa forma. Mas se é tu mesmo, que eu sabia que o Satanás estava enviando setas e mais setas. Mas eu falei assim, eu sei, Senhor, que se for tu de verdade,
tens o poder de levá-la de mim, de tirar o fôlego de vida e recolhê-la para ti. O Senhor tem esse poder, o Senhor pode fazer isso, porque eu te entrego ela. Porém, se for Satanás tentando me enganar, se aproveitando, Senhor, da situação que eu estou passando e tudo que eu estou vivendo, o Senhor mesmo repreenda ele e dê livramento para minha filha, Senhor. Misericórdia. Eu pedi a Deus naquele momento. Aí, de repente, eu vi minha filha ir até o cantinho da cama. Aí ela virou assim, pá, foi pro lado. Pensei, pronto, vai cair no chão, vai quebrar a cabeça e Deus vai levá-la. Pronto. O que aconteceu? Eu ouvi a mão do Senhor pegar ela assim, puxar. Ela caiu do lado da cama e voltou. Foi incrível. O que eu vi da parte de Deus foi incrível. Ele não deixou ela cair da cama. Ela foi gatinhando assim, virou assim, na beira da cama. Virou assim, o corpinho todo assim. Virou assim. E a mão do Senhor veio, colocou assim ela direito. E ela continuou gatinhando em minha direção. Foi lindo. Então, daí eu já percebi que Satanás já estava tentando se aproveitar, né, da minha mentalidade, da situação, né, da vulnerabilidade, né, ele estava tentando se aproveitar. Aí, de repente, ele começou a me falar umas coisas estranhas sobre pessoas que já morreram, sobre reencarnação. Falou que a minha tia ia voltar no meu corpo, uma tia minha que é morta, né, ia voltar no meu corpo. Mas de repente ele esqueceu de algo, que ele podia até mesmo tentar me enganar com quem já morreu. Podia até tentar, né? E Deus já havia me alertado que ele ia tentar fazer isso. Seriam 3 dias de provas terríveis que eu ia passar tipo assim, pra ir até a porta do hospício. Deus falou, mas do hospício eu te tiro. Eu não vou deixar você entrar lá, mas eu vou permitir ele lançar as setas, ele fala contigo, porque ele vai revelar as coisas que ele faz com as pessoas. Aí ele começou a me revelar, né, que, sabe aquela tua tia? Ela tratava mal as crianças dela, não porque ela não amava as crianças. Eu que fazia ela tratar mal as crianças, eu que fazia ela ter nojo das crianças. Não era ela, era eu. Eu que fazia isso com ela. E como ela ainda estava viva, ele começou a querer falar como se fosse ela na minha boca. Tipo assim, eu sei que Deus permitiu ele entrar até mesmo no meu corpo para poder imitar a voz daquelas pessoas. E ele falava, ele dava risada na voz dela, era a voz dela. Eu falava, Senhor, ela tá viva, ela não pode reencarnar. Ela não morreu ainda, Senhor. Não, que isso? Deus, o Senhor falou pra mim, viu como que é, filha? Não existe reencarnação. Ele já começou errando por aí. Ele tá tentando mentir pra você descaradamente, sendo que ela nem morreu ainda pra reencarnar. Viu como que ele faz? Ele tá se embolando nas mentiras dele. Eu falei, nossa, Senhor, misericórdia. De repente começou a falar na voz de outra tia. Mas essa tia morreu mesmo de verdade. Ele começava a falar assim, eu quero ver minha filha, que não sei o quê, usando a minha voz. Só que no subconsciente, eu conversava com Deus, meu espírito conversava com Deus. E eu sabia que ele estava aqui falando com pessoas e falando, eu quero conversar com a minha filha, que não sei o que. Eu ouvia ele falando e falava, Senhor, como assim? Ela morreu, não pode. Daí Deus falou assim, agora você tá vendo, né? Que você tá tendo a certeza absoluta de quem reencarna, na verdade, é o espírito que tenta enganar as pessoas. Porque ela eu levei comigo, eu salvei a tua tia, eu salvei ela. Ela está comigo e daqui ela não sai mais. O espírito dela jamais vai voltar para a terra. Então, o que está falando na sua boca é o próprio Satanás. Não acredite que é o espírito da tua tia. Então, daí eu
né? Eu fiquei, nossa, perplexa, né? Pensando. De repente começou a rir, falar um monte de coisa. Sabe aquela outra lá? Ela fala assim, e ri muito, toda escandalosa, né? Aí diz que é usada por Deus. Não é, não. É o espírito da pombagira que tá nela. Satanás falou isso pra mim. Eu falei, você tá revelando tudo as teus podres, tua sujeira, né? Então, né? Ele fala, então, só eu que uso ela. E ela diz que é usada por Deus. Não é não, olha só, ela faz tudo que eu quero. Ela anda de vestidinho curto, ela anda toda maquiada, toda com aquele saltão rebolando, se mostrando. E diz que Deus usa ela. Não, sou eu que uso ela. Satanás revelou assim que ele usava ela. E todo mundo acreditava que era Deus que usava aquela mulher. Por quê? Eu vou te explicar o porquê que as pessoas acreditavam que era Deus que usava ela. Porque ela lançava uma palavra de maldição e aquela maldição acontecia porque o povo não vigiava, não orava, não pedia para Deus quebrar, entendeu? O laço. Então acontecia. De fato, que as pessoas pensavam, nossa, é Deus mesmo, porque aconteceu, ué. Ela falou, aconteceu. Então, Satanás usa assim, ele mesmo profetiza, ele mesmo provoca, entendeu? Vocês vão entender certinho. Ele profetiza, ele mesmo provoca. Se você não orar, não se revestir em oração, cuidado, ele vai pegar você. Peça misericórdia para Deus, ore para Deus confirmar as coisas, se é de Deus mesmo ou não é. Ore, Deus falou que é para provar os espíritos. A gente tem que orar. Então, em meio a esse tempo, nossa, Satanás falou muita coisa para mim, muita coisa ridícula que não tem nada a ver com a Bíblia. E de forma que eu consegui discernir que era a voz dele, porque não condizia nada com a palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra de Deus, Deus falou para mim, tudo que estiver fora da minha palavra, filha, não sou eu, não é meu. Tá certo que a palavra pode ser, sim, que certas partes é difícil de entender das pessoas interpretar, mas tudo que ele falar que estiver fora da minha palavra, não vem de mim. Então, eu pude entender, né? E como eu disse, Deus me livrou do hospício. Então eu falava muita abobrinha mesmo. Muita coisa ridícula. Que nem convém falar, porque na verdade nem me lembro. Eu sei que as pessoas falavam assim, nossa, mas você falou isso, aquilo outro. Teve gente que veio me acusar dizendo assim, nossa, você falou aquilo contra mim. Que isso? Não, eu não falei nada contra ninguém. Mas como o inimigo ele estava acusando e jogando e falando um monte de coisa das pessoas, usando a minha pessoa, as pessoas não entendiam e achavam que era eu que tinha algo contra a pessoa. E outra coisa que Deus me mostrou nessa experiência, que Satanás ele tem medo de você. Servo de Deus verdadeiro, ele tem medo da sua oração. Então, quando a minha avó, eu tive essa conclusão quando a minha avó um dia tentou medir a minha pressão. Ela veio tentar medir minha pressão. Satanás falou assim, ela vai orar pra você. No que ele falou assim, eu acho que ele pensou assim, vai orar, e agora o que eu faço? Veio aquele pavor, aquela coisa horrorosa, aquele medo, eu gritei, mas gritei de medo, de pavor, de pavor. Como se meu avô fosse um bicho? Ou seja, Satanás vê nós, que somos servos de Deus, como uma ameaça para ele. Nós não somos amigáveis a ele, nós somos uma ameaça para ele. Porque Deus falou na palavra dele, esse que vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões. E em meu nome expulsarão os demônios. Ou seja, ele tem medo. Ele morre de medo. E aquele medo passou para mim. E eu senti o medo que ele sentiu naquela hora. E uma vez eu havia ouvido uma pregação assim. E se confirmou nesse dia. Eu falei, eu lembro. Lembra daquela palavra que o teu servo falou, que o Satanás tem medo de nós? Eu falei, que medo que nada. E o Senhor tá me comprovando, ele tem medo. Eu achava que não, eu achava que não, o irmão tava falando por falar. Eu achava que não, eu achava que Satanás não tinha medo de servo de Deus, não. Ele tem sim. Servo de Deus, fiel e temente a Deus, ele tem medo, sim. Clame, Santo de Jesus, para ver se ele não corre.
Claro que tem coisa que é com jejum e oração, bem explicado na palavra de Deus. Não adianta você falar sai em nome de Jesus se o negócio não for esse, for com jejum e oração. Aí você tem que jejuar e orar para depois expulsar. É diferente. Então, e o que acontece com essa menina? Infelizmente, né? Difícil admitir, mas o inimigo tem usado, o inimigo tem jogado. Eu não digo que o inimigo está no corpo dela, porque não é bem assim. Ele joga seta. Ele jogou. Olha, ele ficou um bom tempo jogando setas na minha mente. E setas, e setas, e setas. De profecia, de palavra, de coisa que eu queria que acontecesse porque eu achava que eu era profeta. Não, não era profeta coisa nenhuma. Tipo, ele tinha me instituído como profeta. Ou seja, sei não, hein? Acho que não era de Deus não, porque vinha coisa na minha mente que era seta. Até o terceiro dia que Deus me livrou do hospício, eu sei que o inimigo esteve dentro de mim sim. Mas depois que Deus expulsou ele, nunca mais ele teve poder de entrar no meu corpo. Porém, depois ele continua assim, ó, setas e setas e setas. E o que eu falava, eu achava que tinha que acontecer, que era Deus, era Deus. Pra mim, tudo que eu falava era de Deus, era Deus falando. E de repente eu comecei a ver que não era bem assim, porque se fosse de Deus, acontecia tudo que eu falava. Tudo que eu falava ia acontecer e não foram acontecendo as coisas, até que eu percebi que nem tudo assim era de Deus. E eu comecei a orar, buscar Deus, né, entrar na presença do Altíssimo, né? E nessa época, nossa, nessa época eu tinha pedido ajuda a uma rede de televisão e parecia, né, que eles estavam atrás de mim, parecia que eles estavam cuidando de mim, sabe? Nessa época. Parecia. E conforme aquele sonho que eu falei que pessoas iam andar atrás de mim, como Deus havia me mostrado, eu não tenho a prova, mas eles estavam por perto. Eu senti eles por perto, só não posso provar. Mas essa parte aí eu também senti de Deus que aconteceu. Então, é uma parte que eu gostaria de contar. O demais eu conto mais pra frente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque tem muita coisa que Deus me falou e muita coisa que Satanás jogou que não era de Deus, e que daí vocês vão entender mais ainda como que é o mistério. Tchau, até a próxima.